Hoje nós vamos iniciar uma jornada profundamente edificante dentro da nova série de estudos da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre para adultos, com um tema que carrega um peso espiritual extraordinário: homens dos quais o mundo não era digno. Abraão, Isaque e Jacó não são apenas personagens da história bíblica. Eles representam homens marcados por promessas, por renúncias, por provações e por uma fé que atravessou gerações. E nesta primeira lição, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, nós vamos refletir sobre um dos chamados mais impactantes das Escrituras, o chamado de Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele não entrega primeiro todas as respostas. Ele pede obediência, deixar a terra, deixar a parentela, deixar a segurança e caminhar em direção ao desconhecido. Esse é um dos maiores ensinamentos desta lição. Muitas vezes, Deus revela o destino somente para quem aceita dar o primeiro passo pela fé. Abraão nos ensina que a fé não é apenas acreditar. Fé é obedecer, mesmo quando ainda não se enxerga o caminho completo. Ao longo desse estudo, vamos entender como começou essa jornada, quais foram os desafios enfrentados, por que Abraão é chamado o pai da fé e o que essa experiência ensina para nós hoje, em um tempo onde muitos desejam promessas, mas poucos aceitam processos. Então, permaneça comigo até o final, porque esta lição tem aplicações profundas para quem deseja viver debaixo da direção de Deus. Antes de adentrarmos ao estudo da nossa lição bíblica, é importante observarmos aqui algumas bases, como por exemplo, texto áureo, Gênesis capítulo 12, versículo 1, que vai dizer: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Também é importante lermos acerca da verdade prática que vai falar o chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa exige obediência restrita, fé e perseverança. Também é importante fazer a leitura do texto bíblico em classe, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 9. Você pode estar lendo aí na sua classe e em seguida você pode aqui estar fazendo a apresentação da lição, lendo os objetivos da lição, que aqui vai dizer primeiro, que é apresentar como ocorreu o chamado de Abrão. Segundo, enfatizar a obediência de Abrão a Deus diante desse chamado. E terceiro, mostrar as lutas enfrentadas por Abrão ao chegar a Canaã. Essa lição bíblica, bem no início, ela nos sugere a seguinte pergunta: o que significa a fé? Você pode fazer esta mesma pergunta para a sua classe e ouvir atentamente a todos os presentes. E em seguida você pode explicar dizendo que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O propósito dessa dinâmica aqui é avaliar o entendimento prévio dos alunos sobre o tema, lembrando que Abraão demonstrou uma fé notável ao obedecer a Deus de forma incondicional, pois assim ele confiou plenamente nas promessas do Senhor, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Adentrando aqui ao nosso primeiro ponto, que fala acerca de Deus chama Abrão.
Conseguimos aqui observar 3 itens. Primeiro, a fé de Abraão diante do chamado. Segundo, a promessa para Abrão. E terceiro, as bênçãos de Deus para Abrão. Quando estudamos o chamado de Abraão, a primeira grande verdade que precisamos entender é que Deus não começou apenas uma história individual. O Senhor iniciou um plano que alcançaria gerações inteiras. O chamado de Abrão marca um dos momentos mais importantes de toda a história bíblica, porque é a partir dali que Deus começa a formar um povo separado, uma linhagem de fé e um testemunho espiritual que atravessaria os séculos. O livro de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus fala com Abrão de uma forma direta, dizendo que ele deveria sair da sua terra, deixar sua parentela e partir para um lugar que ainda lhe seria mostrado. Perceba que algo muito importante. Deus ele não entrega todos os detalhes. Ele não vai mostrar um mapa. Ele não apresenta rotas e não explica cada detalhe, cada etapa da caminhada. O Senhor simplesmente chama, e é exatamente aí que aparece a verdadeira fé. Hoje, quando alguém viaja, usa-se localização como GPS, aplicativo, rota, previsão de chegada, tudo está diante dos olhos. No caso de Abraão, ele não tinha nada disso. Ele apenas tinha uma palavra de Deus. E muitas vezes é assim também na vida espiritual. Deus revela o suficiente para que demos o primeiro passo, mas nem sempre mostra todo o caminho de uma vez. E isso acontece porque fé não é caminhar vendo tudo. Fé é caminhar confiando em quem está conduzindo. Abraão saiu sem saber exatamente onde chegaria, mas sabia quem o estava chamando. E é esse detalhe que muda tudo. Porque quando conhecemos aquele que chama, mesmo sem entender o percurso, podemos continuar avançando. Outro ponto importante é o ambiente onde Abraão vivia. Ele estava em uma terra marcada pela idolatria, onde muitos serviam outros deuses. Mesmo assim, no meio de um ambiente espiritual corrompido, Abraão ouviu a voz do Deus verdadeiro. Isso mostra que Deus pode chamar alguém mesmo em meio a ambientes difíceis, confusos ou contrários à fé. Muitas vezes, Deus chama pessoas exatamente quando tudo ao redor parece distante dele. Avançando aqui na nossa lição, o segundo item, a promessa para Abraão. Quando Deus chama, ele também estabelece promessas. E as promessas dadas a Abraão não eram pequenas, não eram promessas limitadas apenas à sua vida pessoal, eram promessas que alcançariam seus descendentes e toda a humanidade. Deus prometeu fazer dele uma grande nação. Prometeu que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso significa que o chamado de Abraão tinha um alcance muito maior do que ele podia imaginar naquele momento. Às vezes, Deus começa algo pequeno diante dos nossos olhos, mas o propósito é muito maior no futuro. Abraão, talvez naquele instante, visse apenas ali uma viagem, mas Deus via gerações. Abraão via apenas uma mudança geográfica, mas Deus via um plano eterno. E essa é uma lição muito profunda. Muitas vezes não entendemos a dimensão do que Deus está fazendo no presente. Também aprendemos aqui que Deus cumpre as suas promessas no tempo certo. Nem tudo aconteceu de imediato.
Houve espera, houve provas, houve silêncio em alguns momentos, mas nada do que Deus prometeu deixou de acontecer, porque o tempo de Deus nunca é atrasado. Ele é perfeito. Às vezes queremos respostas rápidas, mas Deus trabalha em processos, e processos amadurecem nossa fé. Passando para o item de número 3, observamos as bênçãos de Deus para Abrão. Em Gênesis, Deus ele declara claramente que abençoaria Abrão grandemente. Isso revela uma verdade maravilhosa. Deus ele tem prazer em abençoar aqueles que andam em obediência, mas é importante entender que a bênção vem depois do chamado e da obediência. Primeiro Abraão precisou sair, primeiro precisou confiar, primeiro precisou obedecer. Depois ele começou a experimentar aquilo que Deus já havia preparado. Isso ensina que muitas bênçãos estão ligadas à disposição de obedecer. Deus também prometeu engrandecer o nome de Abrão. Mais tarde, já em idade bastante avançada, seu nome foi mudado para Abraão, que significa pai de muitas nações. Essa mudança mostra algo muito bonito. Deus não apenas chama, Deus também ele redefine identidade. Abraão ainda não via filhos suficientes para justificar esse nome, mas Deus já estava declarando o futuro antes que ele existisse visivelmente. É assim que Deus trabalha. Ele vê o que ainda não enxergamos. Abraão talvez nunca imaginasse o alcance do seu nome e hoje ele é lembrado mundialmente como o pai da fé. Isso mostra que quando Deus decide honrar alguém, essa honra ultrapassa o tempo. A promessa verdadeira não apenas vem dos homens, vem de Deus. E quando vem de Deus, ela permanece. Muitas vezes, Deus tem chamado pessoas para sair de seus velhos hábitos, sair da sua zona de conforto, sair de suas dependências emocionais, sair de ambientes que impedem crescimento espiritual. Nem sempre entendemos no início, mas a caminhada com Deus começa exatamente quando decidimos confiar. Abraão nos ensina que quem anda pela fé descobre que Deus já preparou o caminho antes mesmo da partida. Avançando aqui para o ponto de número 2 da nossa lição, observamos a obediência de Abrão a Deus. O item de número 1 vai falar atendendo o chamado, o item de número 2, um descuido, e o item de número 3, a passagem por Harã. Quando observamos a vida de Abraão, percebemos que sua fé não ficou apenas no pensamento ou no sentimento. Ela se transforma em atitude, porque fé verdadeira sempre produz movimento. Deus chamou e Abraão respondeu. Deus falou e Abraão caminhou. Isso nos ensina que obediência é uma das maiores evidências de quem realmente confia em Deus. Uma das coisas mais impressionantes da história de Abrão é que ele não exigiu explicações detalhadas antes de obedecer. Deus disse para ele sair e ele saiu, sem saber exatamente onde chegaria, sem conhecer o caminho completo, sem ter garantias humanas. Hoje nós temos facilidade para planejar quase tudo. Antes de viajar, pesquisamos destino, a estrada, clima, a distância, hospedagem. Abrão não tinha nada disso. Ele caminhou, sustentado apenas por uma certeza: Deus estava dirigindo. Isso revela uma fé muito profunda, mesmo sem conhecer.
a definição que hoje encontramos escrita na Epístola aos Hebreus. Abraão já vivia exatamente essa realidade. Confiar no invisível porque confiava em Deus. A fé dele não dependia de provas visíveis, dependia da voz divina. E aqui existe uma lição muito forte para nós. Muitas vezes queremos obedecer somente quando tudo faz sentido, mas Deus nem sempre revela tudo antes. Às vezes, Ele pede primeiro confiança, porque há situações em que somente depois da obediência é que entendemos o propósito. Abraão não sabia como seria a sua nova vida, não sabia quais dificuldades enfrentaria e não sabia quantos desafios surgiriam, mas sabia que permanecer onde estava já não era mais o plano de Deus. Isso mostra que há momentos em que continuar parado é desobedecer. Avançando aqui para o item de número 2 deste segundo ponto, que fala-nos acerca de um descuido. Embora Abraão fosse um homem de fé, ele também demonstrou que pessoas espirituais continuam sujeitas a decisões incompletas. Quando saiu, ele levou consigo seu sobrinho Ló. À primeira vista, isso pode parecer apenas um detalhe familiar, mas espiritualmente, esse detalhe trouxe consequências, porque Deus havia orientado que ele deixasse sua parentela. Isso significa que a obediência deveria ser completa. E aqui aprendemos algo muito importante. Obediência parcial ainda produz dificuldades futuras. Nem sempre o problema vai aparecer de imediato. Às vezes, ele surge adiante. Foi exatamente isso que aconteceu. Mais tarde, surgiram conflitos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Houve grande tensão, houve separação, houve necessidade de resolver algo que talvez pudesse ter sido evitado. Essa parte da história vai nos ensinar que pequenos desvios de orientação podem gerar grandes complicações depois. Muitas vezes pensamos, isso aqui não tem problema, mas quando Deus orienta, Ele enxerga além do que vemos. Por isso, obedecer integralmente protege. Deus, Ele nunca nos orienta sem propósito. Outro detalhe muito importante na jornada de Abraão é que ele não chegou imediatamente ao destino final. Antes de chegar em Canaã, houve uma parada em Harã. Harã tornou-se ali um lugar de passagem. E isso carrega uma lição espiritual muito profunda. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao cumprimento total da promessa. Existem etapas intermediárias. Existem tempos de espera. Existem fases em que parece que ainda não chegamos onde imaginávamos. Mas essas etapas também fazem parte do processo. Harã não era o destino final, mas era parte do caminho. Muitas vezes queremos chegar rápido ao propósito, mas Deus trabalha também nos intervalos, porque antes do cumprimento completo, Deus ele forma o caráter. Antes da promessa amadurecer do lado de fora, ele amadurece a pessoa por dentro. Isso significa que os tempos de espera não são tempos perdidos, são tempos de preparação. Talvez Abraão ainda não compreendesse tudo naquele momento, mas Deus estava conduzindo cada etapa. Não era nada aleatório. Cada parada tinha um significado. Cada processo tinha propósito. Isso também se aplica hoje. Há momentos em que a pessoa pensa, por que ainda não aconteceu? Muitas vezes, Deus ainda está trabalhando internamente antes de liberar aquilo que prometeu. Então essa história de Abraão mostra também que pequenos descuidos espirituais
podem gerar dificuldades futuras. E terceiro, mostra que nem toda demora significa abandono de Deus. Às vezes, o lugar onde estamos hoje não é o destino final, mas é parte da preparação. Harã não era Canaã, mas sem passar por Harã, Abraão não chegaria preparado. Avançando aqui para o nosso terceiro e último ponto. As lutas que Abraão enfrentou ao chegar a Canaã. Primeiro item, a dificuldade contra a fome. Segundo item, a dificuldade de ir para o lugar certo. E terceiro item, a dificuldade em falar a verdade. Uma verdade muito importante aparece logo quando Abraão chega ao lugar para onde Deus o havia conduzido. Obedecer a Deus não elimina desafios. Muitas pessoas imaginam que quando estão na vontade de Deus, tudo acontecerá sem dificuldades. Mas a experiência de Abraão mostra exatamente o contrário. Mesmo estando no centro da direção divina, ele encontrou provas. Isso nos ensina que estar onde Deus quer não significa ausência de luta. Significa presença de Deus dentro da luta. Neste primeiro item, observamos aqui que depois de chegar a Canaã, Abraão se deparou com uma situação muito inesperada. Fome severa. Isso certamente foi um choque, porque humanamente, alguém poderia até pensar, se Deus me trouxe até aqui, por que encontro escassez? Esse é um ponto muito profundo da vida espiritual. Às vezes, Deus ele nos conduz ao lugar certo, mas mesmo no lugar certo, existem provas. A fome registrada lá no livro do Gênesis é a primeira fome mencionada nas Escrituras. E não era um problema pequeno. Abraão não viajava sozinho. Ele estava com sua esposa, servos, animais e todo um grupo familiar. A escassez afetava a todos. E quando a necessidade aumentou, ele precisou descer ao Egito em busca de sobrevivência. Isso mostra que até homens de fé enfrentam momentos de limitação. Fé não impede a existência de crises, mas fé sustenta durante a crise. Muitas vezes a luta ela chega justamente depois de grandes decisões espirituais. E isso acontece porque a caminhada com Deus também amadurece através dos enfrentamentos. O item de número 2 vai aqui nos falar que quando a fome apareceu, surgiu uma pergunta natural. Para onde ir agora? Essa é uma pergunta que muitos fazem hoje diante das dificuldades. Quando surgem crises, decisões precisam ser tomadas. E é exatamente nesse ponto que a dependência de Deus se torna ainda mais necessária. O curioso é que Abraão estava em Canaã, lugar para onde Deus o havia levado, e ainda assim havia escassez. Isso pode parecer contraditório à primeira vista, mas não é, porque Deus não erra ao conduzir. Às vezes o lugar certo também contém processos difíceis. O problema não estava no destino. O problema aqui fazia parte da experiência de amadurecimento. Enquanto em Canaã havia seca, no Egito havia fartura. Isso também aqui nos ensina algo muito importante. Nem sempre o lugar aparentemente mais favorável espiritualmente é o mais seguro diante dos olhos humanos. No Egito havia abundância, mas também representava um ambiente idólatra. Às vezes, o que parece abundante externamente pode esconder riscos espirituais. Por isso, diante de qualquer dificuldade, a melhor resposta sempre continua sendo oração. Antes de qualquer decisão, é preciso buscar direção. Nem sempre o lugar mais confortável é o lugar mais alinhado ao propósito de Deus. Mais tarde, essa mesma história se repetiria com os descendentes de Abraão,
quando os filhos de Jacó também precisaram ir ao Egito em busca de alimento no tempo de José. Isso mostra como certas experiências se repetem em diferentes gerações. Avançando aqui para o item de número 3, observamos que ao chegar ao Egito, Abraão enfrentou outra prova, o medo. E muitas vezes o medo leva pessoas a decisões erradas. Sua esposa Sara, mesmo já em idade avançada, possuía grande beleza. Então Abraão temeu que os egípcios o matassem para ficar com ela. Então decidiu dizer que ela era sua irmã. Observe que até homens de fé podem viver momentos de fragilidade. Abraão confiava em Deus, mas naquele momento permitiu que o medo falasse mais alto. Isso mostra que a fé e fraqueza podem coexistir em certos momentos da caminhada. A Bíblia mostra que Faraó tomou Sarai para sua casa, mas Deus interveio antes que qualquer dano acontecesse. O Senhor agiu com juízo e proteção. Deus feriu a casa de Faraó com pragas e revelou a verdade. Essa parte aqui da história nos ensina algo muito forte. Mesmo quando o servo falha, Deus ainda pode agir com misericórdia. Abraão errou em esconder a verdade. Seu medo quase gerou uma situação grave, mas a graça divina entrou em cena. Isso não significa que o erro não teve peso. Teve sim, mas mostra que Deus não abandona seus servos, mesmo em momentos de fraqueza. Às vezes o medo tenta nos fazer proteger aquilo que Deus já está guardando. Abraão temeu perder a vida, mas Deus já estava cuidando dele. Então esta chegada de Abraão em Canaã ensina 3 verdades profundas. Primeira, obedecer a Deus não elimina lutas. Segundo, estar no lugar certo não significa ausência de provas. E terceiro, até pessoas de fé podem falhar, mas Deus continua sendo misericordioso. A caminhada espiritual não é feita apenas de promessas. Ela também inclui testes. E muitas vezes é exatamente nas dificuldades que a fé amadurece. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo.